Continuando, então, o nosso programa. Naquele momento, então, Pedro é recebido ali por Cornélio, na casa de Cornélio. E Pedro, diz o texto, que, e falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E agora preste bem atenção no que Pedro fala. Isso é muito importante, entender isso aqui. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Não era lícito. Não era lícito. Gente, quando Paulo fala aos Efésios daquela lei que fazia separação entre os dois povos, está aqui um exemplo, não é? É como eu já expliquei, por zelo, para não se contaminar com gentios e tal, mas não deixava de ser uma lei que impedia esse contato com os gentios. Então Pedro disse: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu chegar-se ou ajuntar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Chamar, considerar, tratar como comum e imundo. Ele não deveria fazer isso. Deus mostrou para ele, mostrou como? Na visão do lençol. Quando ele viu o lençol e viu aqueles animais e teve uma ordem, mata e come, e Deus falou: não chame imundo o que Deus purificou. Então Pedro entendeu que alguma coisa estava acontecendo com os gentios. E agora ele fala aqui: Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Está vendo? Pedro queria entender o que está acontecendo aqui. Por que me mandaste chamar? Por que tudo isso? E disse Cornélio. Aí Cornélio repete a história que ele já tinha ouvido lá dos três que foram buscá-lo, né? Há 4 dias, estando eu em jejum até esta hora, e orando em minha casa, a hora 9, eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Cornélio conta para Pedro. Eis que envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está em casa de em casa de Simão, o curtidor, junto ao mar, e vindo ele te falará. Então era Pedro que devia falar. Pedro queria saber o que Cornélio queria. Não é isso? Por que mandaste me chamar? Mas Pedro fala: olha, mas Cornélio fala: o anjo falou para eu te chamar que você vai dizer para mim, você vai me falar alguma coisa. No capítulo 11 do livro de Atos, no versículo 13, eu vou repetir com vocês, é o mesmo assunto. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e lhe dissera: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Verso 13. Verso 14. O qual te dirá palavras, mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. O que é que Pedro deveria falar para Cornélio? Palavras mediante as quais Cornélio seria salvo. Cornélio não estava salvo. Cornélio era justo, temente a Deus, tzadique, dava esmolas, orava de contínuo a Deus. Mas Cornélio não era um homem salvo. Veja bem, que estar obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus, seguindo os mandamentos de Deus, não significa que você está salvo.
Não significa. Cornélio não estava salvo. Deus mandou ele chamar Pedro, que Pedro ia dizer para ele, ia falar para ele palavras por meio das quais Cornélio e os seus seriam salvos. Então Pedro, eu logo mandei chamar-te e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Olha a outra atitude importante dos gentios. Nós estamos aqui reunidos. Deus mandou te chamar, eu te chamei, você veio. E agora nós estamos aqui para ouvir tudo que da parte de Deus te é mandado dizer para nós. Estamos aqui para ouvir. Olha a atitude do gentio, disposto a obedecer tudo. Mas escuta uma coisa, telespectador. Cornélio já não era um homem obediente a Deus? Como assim? Tudo que Deus falar eu vou obedecer, porque ainda faltava coisa para Cornélio. Ainda faltava. Não era suficiente. Deus falou com ele. Deus ouviu as orações dele, mas Deus queria que ele se completasse. Ainda faltava alguma coisa para Cornélio. E Cornélio foi humilde. E Pedro então começa a fazer uma exposição para Cornélio. Ele começa dizendo, olha, eu reconheço que, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Olha que detalhe importante. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O gentio é desprezado por Deus? Não. Vamos ver a continuidade. Mas que, diz Pedro, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, gente, não importa a nação, se é no Japão, se é na China, se é na Argentina, se é na Itália, não importa a nação. Mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e obra o que é justo. Está vendo? Em qualquer nação. Não é só o povo judeu. Não é. Em qualquer nação. Qualquer pessoa que teme a Deus e obra o que é justo. Lhe é agradável. Veja bem, não é que está salva a pessoa, não. Lhe é agradável. Uma certa vez, Yeshua cura um homem, isso está no Evangelho de João, e aquele homem é chamado de pecador. Então aquele homem diz o seguinte, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Está vendo? Deus está me ouvindo, Deus está me abençoando, Deus está ouvindo a minha oração. Deus não ouve a pecadores. Mas, João 9:31. Se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Viram, gente? Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Então Deus mostra aqui a Pedro que qualquer um, em qualquer nação, aquele que o teme e obra o que é justo. Lembra da explicação que eu dei lá, baseada em Devarim, Deuteronômio, os 4 passos? Primeiro, ouvir. Segundo ponto, aprender. Terceiro ponto, temer. E quarto passo, obedecer. Esses 4 passos estão explicados na Torá. São necessários. Não importa a nação que a pessoa esteja, qualquer lugar que ele esteja no mundo inteiro, se ele cumprir esses 4 passos, ele já se torna agradável a Deus.
E aí ele pode ser salvo. Então Pedro entendeu isso a partir da visão do lençol, ele entendeu isso. E ele começa então aqui, ele anuncia Yeshua para Cornélio, quem foi Yeshua, a obra que Yeshua fez, fala da ressurreição de Yeshua. No verso 40, a este Deus ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse. E aí ele fala de Yeshua, da ressurreição de Yeshua, fala que Yeshua é o juiz constituído por Deus para julgar a todos. E no verso 43, Pedro diz assim: a este dão testemunho todos os profetas de Yeshua, dão testemunho, de que todos os que nele creem receberão o perdão ou a remissão de pecados pelo seu nome. Entende? Gente, por que Deus mandou Cornélio chamar Pedro? Para que Cornélio recebesse a remissão de pecados. Para que Cornélio soubesse quem era Yeshua, a importância de Yeshua, o trabalho de Yeshua, e que através de Yeshua, Cornélio poderia receber a remissão dos seus pecados, por meio de seu nome. E na sequência, diz o seguinte: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Pedro ainda falava essas palavras, anunciando que por meio de Yeshua receberiam a remissão de pecados, e cai o Espírito Santo sobre Cornélio e sobre todos que estavam ali, e eles começaram a falar línguas e magnificar a Deus. E aí Pedro, então, diz o texto aí, os fiéis que eram da circuncisão, aqueles irmãos que Pedro trouxe com ele lá de Jope, aqueles 6 irmãos, e os fiéis que eram da circuncisão, todos que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu-lhes então Pedro, para aqueles 6 irmãos, judeus, israelitas que estavam com ele: pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Aqueles 6 irmãos funcionaram como um Beit Din, sobre quem iria aprovar ou não a tevilá, o batismo, invocando o nome de Yeshua para o perdão de pecados. Aqueles 6 irmãos formariam ali um Beit Din. E Pedro pergunta para eles: podemos recusar a água para eles, o batismo? Ao que ninguém respondeu nada contra. Então o texto diz que Pedro ordenou, o verso 48, e ordenou que fossem batizados em nome de Yeshua HaMashiach. Pedro ordena o batismo para a remissão de pecados dos gentios. Deus mandou Pedro ali para completar o trabalho. O trabalho que Deus havia feito a partir daquele momento, da comunicação do anjo. Cornélio vinha obedecendo a Deus e agora era chegado o momento dele alcançar a remissão dos seus pecados. Muito obrigado por sua atenção. Shalom Aleichem.